Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Estamos aqui pelo canal Saber a Lei para mais uma live. Estou aqui com o Dr. Gilberto ao meu lado, dando sequência a praticamente o penúltimo vídeo relacionado aos benefícios por incapacidade, especificamente do auxílio acidente. E hoje o doutor vai esclarecer para a gente se é possível converter ou transformar o benefício de auxílio acidente em aposentadoria por invalidez. A gente, no decorrer dessa live aqui, vai tratar de vários temas relacionados a esse tópico, a esse assunto, aonde a gente pede a sua participação, deixando alguma pergunta, deixando a sua dúvida e a sua pergunta abaixo desse vídeo, ou acessando o nosso site saberalei.com.br. Dr. Gilberto, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Dr. Valdemar, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente agradece já de antemão a presença de todos, as dúvidas, as sugestões, as pessoas que têm visitado o nosso site, lido nossos artigos. É sempre um prazer para a gente ter esse trabalho reconhecido e manter sempre esse contato aí com vocês, com dúvidas, sugestões e críticas também acerca do nosso conteúdo. Agradeço a todos que enviaram mensagem para a gente neste período aí. Perfeito, doutor. Então vamos lá, já partindo aí para os slides. Vamos lá, doutor. Antes de mais nada, é interessante eu ressaltar aqui que o senhor falou penúltimo, né? Exato. O penúltimo vídeo aí de uma série que a gente tem falado sobre auxílio acidente. E eu acho que, na verdade, o senhor está até acelerando, porque foram tantas vezes que eu utilizei exemplo de auxílio acidente, né? Que eu te matei, que eu coloquei o senhor em situações de acidente, de perda de capacidade laborativa. Eu acho que o senhor está querendo encerrar logo não, de forma alguma, essa questão. Só não esqueça que nós estamos começando a trabalhar agora em pensão por morte. Perfeito, doutor. E talvez seja pior até do que essas questões aí. Estou vendo que o senhor vai me assassinar várias vezes, né? Provavelmente vai me arrumar vários herdeiros aí, né? Possivelmente. Tá bom, então, assim, não acelera, doutor, porque dentro é Quer dizer que a gente sai da incapacidade e você já evoluiu para um óbito aí, para um óbito, e o senhor sempre usando como exemplo porque o senhor está aqui do lado. Tá bom, então, doutor, tá bom. Eu não posso usar ninguém como exemplo que não esteja aqui, não pode se defender, o senhor pode. Só lembrando aqui, embora nós estamos brincando aqui, mas os próximos conteúdos serão relacionados ao benefício de pensão por morte. Na sequência nós vamos tratar de vários benefícios, na verdade de todos, né, Dr. Gilberto? E também de revisão, a questão da parte trabalhista também, reforma trabalhista, vários temas relacionados. Então nós estamos preparando aí bastante conteúdo relacionado a essas duas áreas para as próximas lives e também vídeos gravados, né? A gente tem sido cobrado para ter conteúdos mais enxutos, né? Os vídeos que trata de algum tema específico, mas que seja um pouco mais curto que uma live, que é um bate-papo, é um aprofundamento um pouco mais longo sobre o tema, e a gente também vai disponibilizar conteúdos gravados onde a gente trata rapidamente de um pedacinho ali de alguma circunstância, de algum benefício ou de algum direito trabalhista ou também na esfera da família, que é tudo entrelaçado, né? O direito, na verdade, é um só e está tudo entrelaçado. Ok, vamos lá então, sem maiores delongas. Exato. Deixar as brincadeiras de lado, porque agora o assunto é sério. Na verdade, a gente escolhe os artigos, né? Eu e o Dr. Valdemar, os temas aqui que a gente vai trabalhar, baseado nas dúvidas, baseado no cotidiano, baseado nas perguntas que a gente recebe no site Saber a Lei, nos comentários que as pessoas fazem abaixo aqui do nosso vídeo. A gente reúne, na verdade, as principais questões, e isso vem muito também da nossa experiência do cotidiano forense, né? Do fórum, dos atendimentos aos segurados que a gente faz na qualidade de advogado. Então a gente pega esse nicho de informações para poder fazer conteúdo que responda dúvidas das pessoas que estão nos assistindo e que necessita dessas informações para poder fazer valer os seus direitos ou ter a possibilidade de procurar direitos que nem sabiam que existiam. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa pergunta que nós vamos realizar hoje, na verdade, é uma pergunta que eu vejo muitas vezes, até na minha experiência do cotidiano forense, né, do cotidiano da advocacia. E, além de ser uma pergunta recorrente, acerca da possibilidade de transformar o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, o que a gente sente também, né, Valdemar, é que existe aí uma falha
administrativa do INSS que muitas vezes não realiza esse procedimento de maneira automática. E o que isso gera? Gera uma situação de realidade que muitas pessoas vivem essa circunstância, ou seja, poderia estar aposentada por invalidez, mereciam estar aposentadas por invalidez, mas acabam estando recebendo o auxílio acidente. Então o que a gente vê na realidade é que existem muitas pessoas nessa situação. Além de ser uma dúvida recorrente, a realidade nos aponta que existem muitos segurados nessa situação, que recebem o auxílio acidente enquanto deveriam estar aposentados por invalidez. Então esse tema de hoje, essa pergunta que se faz, ela é muito importante por esses dois fatores. É uma dúvida importante, eu que recebo auxílio acidente, posso transformar por aposentadoria por invalidez? Devo fazer alguma coisa? Tenho esse direito? E a segunda coisa, e a segunda importância pela qual a gente escolheu esse tema hoje, é porque muitas pessoas estão vivendo essa realidade, recebendo auxílio acidente e poderiam de fato estar aposentados por invalidez recebendo um valor maior. Tá? Então está justificado o entendimento acerca do que nós vamos tratar. Para a gente responder o porquê de transformar e se pode transformar um auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, a gente tem que entender a diferença dos dois. Por que eu quero transformar uma coisa em outra? É vantajoso? Então aqui vamos entender primeiro as diferenças fundamentais deles. Auxílio acidente, conforme a gente já está falando em vários vídeos, talvez você já nos acompanhe, eu não vou falar reiterado isso, mas o auxílio acidente ele é para os segurados que sofrem acidente de qualquer natureza, tenha uma perda de capacidade laborativa e tenha uma sequela fruto deste acidente. Ou seja, acidente, sequela, perda de capacidade laborativa. Mas essa perda de capacidade laborativa não tira a incapacidade total para o trabalho. Ele tem uma incapacidade que a gente chama de parcial. Sofreu um acidente e teve uma pequena sequela. Como já utilizei o Dr. Valdemar aqui inúmeras vezes. O Dr. Valdemar estava no trânsito, indo para o trabalho, sofreu um acidente de trânsito e perdeu o movimento do braço direito. Ele pode continuar sendo advogado? Pode continuar sendo advogado, mas teve uma limitação. E aí, quanto que ele vai receber? Ele vai ter direito ao auxílio acidente? Vai ter direito. E quanto que é esse valor? O valor é de 50% sobre o salário de contribuição do auxílio doença. Doutor, só um detalhe aí também, para acrescentar no seu esclarecimento se está correto, também para doença ocupacional, né? Digamos que tem um problema aí Sim. que seja agravado ou tenha a origem Sim. no exercício da atividade profissional. Então, além do acidente, quando tem uma Sim. doença ocupacional, também acaba você recebendo. Pode receber. Exato. Então, o auxílio acidente ele tem essa natureza indenizatória. O segurado passa a receber porque houve uma perda de capacidade laborativa parcial e ele pode continuar trabalhando, pode acumular salário, proventos, pode ser empresário, microempreendedor, o que ele quiser, ele pode continuar e vai receber de forma acumulada o auxílio acidente e o seu salário, o seu lucro ou qualquer coisa do gênero. Isso é o primeiro ponto que diferencia a aposentadoria por invalidez. Né? Já a aposentadoria por invalidez ela é bem diferente. Por quê? Ela contempla o segurado, ela dá uma segurança para aqueles trabalhadores que perderam a capacidade laborativa total, plena. Ele não tem mais capacidade de continuar trabalhando em qualquer profissão. Então, o que acontece? Vamos imaginar nesse exemplo do Dr. Valdemar que esse acidente tenha deixado ele completamente incapacitado para exercer a advocacia. Neste caso, ele não pode ser contemplado pelo auxílio acidente. Ele tem que ser contemplado pela aposentadoria por invalidez, que é um seguro que vai substituir o salário dele. Logicamente que talvez não na sua integridade, mas ele vai substituir o salário. A aposentadoria por invalidez, diferente do auxílio doença, o Dr. Valdemar, no caso o segurado, não vai poder trabalhar em outra coisa. A partir do momento que o segurado volte a trabalhar ou contribua de alguma maneira, a aposentadoria por invalidez é automaticamente cancelada, porque a sua natureza ela não é indenizatória, ela tem natureza salarial. Ela vem substituir o seu salário. E aqui uma diferença fundamental entre eles, tá? Entre esses dois benefícios,
e até para que a gente possa entender o porquê que é vantajoso trocar um pelo outro. Na aposentadoria por invalidez, o valor é de 100%. Inclusive, não há fator previdenciário. Então, eu digo muitas vezes, de maneira muito resumida, né, e sem muita responsabilidade técnica, de que é um dos melhores benefícios enquanto valor em termos do benefício por incapacidade, porque ele não tem nenhum redutor e não tem o fator previdenciário. O fator previdenciário, que a gente já falou em outros vídeos também, inclusive do Dr. Valdemar, é aquele mecanismo super complexo que diminui o valor das aposentadorias e das pensões. Tá? Então, é muito importante ter essa diferença. A aposentadoria por invalidez contempla 100%, ou seja, é o maior valor que o segurado pode receber a título de aposentadoria, porque não tem fator previdenciário. O auxílio acidente, ele é diferente. Ele é 50% sobre o salário de contribuição do auxílio acidente. Então, se o auxílio acidente do segurado for de R$1.000, o auxílio acidente ele vai ser no valor de R$500. E isso, aí a pergunta que se faz, né, que nós temos inclusive vídeos aí, inúmeros vídeos. Ah, mas pelo menos iguala ao valor do salário mínimo? Não. Já há um entendimento pacificado de uns anos para cá, não me recordo agora o ano, acho que foi 98, não é? Você pode ser contemplado com benefícios de valores abaixo do salário mínimo. Então, o auxílio acidente ele pode ser pago abaixo do salário mínimo. É apenas 50%. Até mesmo porque, só para complementar essa informação do Dr. Gilberto, o auxílio acidente, como o doutor já explicou que ele tem uma natureza indenizatória, ele não substitui o salário, então há previsão legal de que esse benefício pode ser pago abaixo do salário mínimo. E é um assunto já superado pelos tribunais, ocorreram várias tentativas de fundamentar uma revisão desse benefício para equiparar ao salário mínimo, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece que nenhum benefício pode ser pago no valor abaixo do salário mínimo, mas nenhum benefício previdenciário que substitua a remuneração. No caso do auxílio acidente, ele não substitui a remuneração, tanto que o trabalhador e o segurado ele pode retornar ao mercado de trabalho e continuar recebendo o benefício. Então ele só tem um caráter indenizatório, por isso a possibilidade de ser pago no valor abaixo do salário mínimo, como o Dr. Gilberto está bem esclarecendo aqui pra gente. Né? Então, é isso, tá? Então, as diferenças fundamentais para o vídeo de hoje seriam esse, né? O valor e o que contempla cada um deles, né? Mas eu acho que o que mais pega aqui, doutor, em relação a essa transformação, é relacionado ao valor e à efetiva incapacidade. Exato. Se o segurado entender que ele não tem condições mais de retornar ao mercado, de voltar ao mercado, a aposentadoria, o benefício que contempla essa situação real não é o auxílio acidente, porque o auxílio acidente paga apenas 50% do salário de contribuição do auxílio doença. E a aposentadoria por invalidez, ele contempla a situação em que o segurado ele não tem mais capacidade laborativa. Então, a situação de fundo aqui, para a nossa discussão de hoje, é que se você é segurado e que recebe auxílio acidente, mas você não tem mais capacidade de voltar ao mercado, você já não tem mais força de trabalho ou não tem mais condições de retornar por fatores diversos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a sua situação não é de auxílio acidente, a sua situação é de aposentadoria por invalidez. E aí a gente vai entender, no decorrer desse vídeo, acerca das possibilidades, se você pode realizar essa transformação. Tá? Então, aqui eu já mudo o slide e aqui eu já vou fazer uma pergunta aqui. Né? É possível, né, transformar o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez? E aqui vamos ser diretos. Sim, é possível transformar o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez. Tanto é possível que isso, na verdade, é muito comum na justiça. Se você procurar decisões, aqui nós estamos na região do TRF4, por exemplo, é constante de segurados que vão até a porta do Poder Judiciário dizer o seguinte: olha, eu recebo auxílio acidente, porém eu não tenho condições de trabalho mais. Ou a doença agravou,
ou a sequela agravou, ou o mercado já não me recebe mais, essa doença ela foi mal interpretada, ela não é parcial, mas ela é total. E aqui, né, eu quero levantar uma questão bastante importante, que é a seguinte: o segurado que está recebendo a aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, ele mantém a qualidade de segurado. Então, a qualquer momento, ele pode pleitear essa aposentadoria por invalidez. Doutor, eu até vou fazer um comentário Sim. a respeito desse tema, mas só para esclarecer, o doutor mencionou o TRF4, só para traduzir para as pessoas que estão aqui assistindo sim, a gente. Importante. Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Mas eu acho que o doutor falou TRF4 porque nós estávamos antes dessa live conversando sobre as decisões do Tribunal da 4ª Região, mas na verdade nós somos da 3ª, da de São 3ª Paulo, região, né? Tá certo. Da 4ª do Rio Grande do Sul, mas conversando aqui, a gente estava falando certo. justamente das decisões do TRF4. Inclusive nós utilizamos várias jurisprudências do TRF4, que tem várias decisões favoráveis para os segurados da Previdência, então é um tribunal que ele é muito pró-segurado e tem decisões de altíssima qualidade, né? Pois doutor? Mas enfim, doutor, o que nesse slide aqui que nós estamos, a gente tem que reafirmar essa possibilidade. É possível transformar. O segurado que recebe o auxílio acidente, ele mantém a qualidade de segurado, então a qualquer tempo, teoricamente, ele pode pleitear essa transformação, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que às vezes a doença, a sequela, ao longo do tempo, ela acaba se agravando. A análise que foi feita para decretar um auxílio acidente, muitas vezes ela se transforma com o tempo. O Dr. Valdemar sofreu um acidente e perdeu a capacidade da mão. Mas vamos imaginar que essa sequela passou para outro braço, por exemplo, e para as pernas. Ora, o Dr. Valdemar já não consegue mais se movimentar. Quando ele foi avaliado e que foi concedido o auxílio acidente, ele ainda poderia ser advogado. Por quê? Porque ele tinha os outros braços, ele tinha as pernas, ele poderia fazer as mesmas atividades de uma maneira mais ponderada, de uma maneira mais demorada, mas ao longo do tempo houve um agravamento, houve uma modificação da situação. E isso o tornou incapaz total para o trabalho. E com isso ele deveria ser contemplado com a aposentadoria por invalidez. Doutor, eu noto que quando o senhor vai dar o exemplo, parece que o senhor fica feliz em deixar inválido, incapacitado. Não é, doutor? Não é. Isso é assédio moral e eu posso processar o senhor. Não, jamais, doutor. Eu sinto que o senhor sente prazer em dar um exemplo de que eu fiquei incapacitado. Não, né, doutor? É porque na verdade eu posso... Isso porque nós trabalhamos juntos, hein? Se o senhor quiser, eu posso trazer um boneco para a gente pôr o boneco. Vai fazer voodoo aqui. Por favor, um boneco simbólico aqui, mas a gente pode apelidar ele de Valdemar. Tá bom, muito bom. Mas, doutor, agora falando sério em relação a essa qualidade de segurado, é muito importante. Inclusive, o doutor Gilberto, para você que nos acompanha, deve ter visto a live e também o artigo que a gente tem no site saberalei.com.br, onde o doutor tratou especificamente da manutenção da qualidade de segurado para quem recebe benefício por incapacidade, especificamente o auxílio acidente, né, doutor? Exatamente. Então, é muito importante essa questão, porque a dúvida que o segurado tem, da pessoa tem, é que ela está percebendo o benefício por incapacidade, no caso do auxílio acidente, mas não está realizando as contribuições previdenciárias, justamente porque está incapacitada. Sim. Então, a dúvida surge, será que ela tem qualidade segurada para pleitear esse benefício? E o doutor, como está esclarecendo, sim. E eu até recomendo que, para você se aprofundar nesse tema, visualize aí o artigo que o Dr. Gilberto escreveu nas lives anteriores. Perfeito, doutor. Então, aqui eu gostaria de passar já para a próxima súmula, para passar para o próximo slide, que trata da súmula 47 da TNU, né? Tribunal de Unificação de... Como é que é, doutor? Turma Nacional de Uniformização Exatamente. da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. É bem eu grande, né? Esse nome. TNU, Turma Nacional de Uniformização. Uniformização. Já fica fácil. Na verdade, isso aqui, eles reúnem uma série de conjuntos de decisões que já existem e formam entendimentos que servem como parâmetros para todas as decisões dos juizados especiais federais. Mas aqui eu gostaria de ler
né, isso que está descrito aqui, porque eu acho que é o fundamental, eu acho que é uma discussão fundamental para essa live. Diz o seguinte, a súmula, tá? Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para concessão de aposentadoria por invalidez. Então, veja, a Previdência Social, ela não lida com máquinas, ela lida com o ser humano. E é preciso avaliar, né, e o juiz, a Previdência, o INSS, a própria Justiça, tem que entender que quando você avalia as condições de trabalho de um ser humano, as coisas não podem ser a letra fria da lei. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou sintetizar essa súmula através de um exemplo para que a gente possa entender outras possibilidades de transformação do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez. Vamos imaginar aqui um pedreiro. Um pedreiro que perde a mesma capacidade do Dr. Valdemar que eu usei no exemplo anterior. Ele perdeu o movimento da mão direita. Vamos considerar que ele seja destro. Vamos considerar que ele não tenha nenhum nível de escolaridade. Vamos imaginar que ele já tem mais de 60 anos e não seja aposentado por tempo de serviço, obviamente. Quando o INSS faz uma análise da situação fria, né, da lei e da análise clínica dele, o que vai se chegar a uma conclusão? Olha, ele é incapacitado parcialmente para o trabalho, porque ele tem o movimento do braço esquerdo, ele tem as duas pernas, ele pode fazer outras coisas. Porém, o que essa súmula nos chama a interpretar, a pensar, a raciocinar, é o seguinte, é se na realidade, com a perda da movimentação da mão direita, ele vai ter possibilidade de retornar ao mercado. E a resposta é não. Por quê? Nesse exemplo que eu dei, ele tem uma idade avançada, isso é uma condição pessoal dele, ele já tem mais de 60 anos, ele não tem outra profissão, outro ofício, ele não tem escolaridade para arrumar emprego em outro lugar, a profissão dele é e sempre foi relacionada às atividades de pedreiro. Pedreiro é uma atividade manual, que depende quase que exclusivamente da mão direita. Então, em que pese a análise fria, a gente poder entender que ele tem perda de capacidade parcial, o que iria lhe contemplar o auxílio acidente, na realidade, a realidade olhando a situação social, econômica dele e pessoal, ele é incapaz total. E é por uma questão de justiça social contemplá-lo com aposentadoria por invalidez e não com auxílio acidente. Isso muitas vezes, Valdemar, é uma situação que a gente vê na realidade do dia a dia. De pessoas que você vê, que a gente conversa, que diz o seguinte, olha, eu perdi a capacidade, esses dias eu vi uma situação na prática de um motorista de ônibus que perdeu parte da capacidade laborativa, ficou com movimento de coluna, né, limitado, ele não tem muita limitação, ele não tem muita mobilidade na coluna. Ele era motorista, sofreu um acidente de trânsito. E aí o que ele me disse, que eu achei de uma sinceridade muito grande, ele falou, eu vivo hoje do auxílio acidente, porque desde o meu acidente para cá, a empresa, eu fiquei na empresa 1 ano para cumprir a estabilidade provisória, né, que tem direito, todo mundo que sofre acidente tem direito a 12 anos, a empresa me mandou embora, e a partir... 12 meses. 12 meses, desculpa. E a partir dali, do meu desemprego, eu fiz teste em mais de 50 empresas e fui reprovado em todas elas. Então, hoje, a minha vida é viver com 50% daqui que me garante o auxílio acidente. Porque todas as vezes que ele ia para a empresa fazer o teste, né, de admissional, o que as empresas faziam? Excluíam ele, ou seja, não contratavam ele, isso é uma realidade. A gente não tem como bater contra a realidade. Ah, isso é injusto, é discriminatório, eu também acho. Mas é a realidade, e contra a realidade a gente não tem que questionar, a gente vive. Então ele me disse o seguinte, eu fui reprovado em mais de 50 testes. Olhavam o meu currículo, olhavam minha experiência, achavam lindo. A hora que eu chegava para fazer os testes de mobilidade, para ser motorista ou qualquer coisa do gênero, eu era reprovado. E aí o que acontecia?
Qual que é a circunstância dele? Ele é incapacitado parcial? É. Mas na realidade dos fatos, levando em consideração a sua capacidade, a sua profissão e as suas condições pessoais, ele deveria ser contemplado com aposentadoria por invalidez. Porque o mercado ele já não serve para o mercado. O mercado de trabalho o discrimina. E isso não é uma situação de opinião minha ou do Dr. Valdemar. Isso é uma questão que contempla a realidade. A realidade é que as pessoas com idade avançada e que têm uma limitação, seja ela qualquer de sequela, e cujo trabalho é essencialmente manual, de repetição, é um trabalho braçal, como a gente se chama, ele está fora do mercado. E essa súmula, doutor, ela justamente contempla o entendimento que a justiça já vinha tendo a respeito dessas demandas, né, em relação a outros critérios que a lei não estabelece, né, no caso o artigo 42 da Lei 8.213, lá não está especificado que o perito do INSS ou o analista do INSS deve considerar outros critérios para a concessão da aposentadoria por invalidez ou a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, que o Dr. Gilberto está tratando aqui nessa live. Mas no âmbito da justiça, né, por intermédio de uma ação judicial, aí sim o juiz ele vai fazer uma análise um pouco mais ampla, né, inclusive critérios que não constam na lei, mas que de fato repercute na incapacidade desse segurado, como o Dr. Gilberto está esclarecendo aqui para a gente. Então, até no aspecto de possibilidade de ter a concessão ou a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, o único caminho que o segurado hoje ele tem disponível, o único canal de acesso é o Poder Judiciário, é ele buscar um advogado, ingressar com a ação para nessa ação ele conseguir essa conversão ou essa transformação, porque o Dr. Gilberto explicou logo no início aqui da nossa conversa que infelizmente o INSS não tem um mecanismo, ele não tem um agendamento de perícia ou um requerimento administrativo específico para essa situação, né? Então o segurado ele se vê impossibilitado de ter acesso à aposentadoria por invalidez por essa limitação que é totalmente irregular, e nesses casos deve-se buscar aí o Poder Judiciário para que ele tenha a possibilidade de ter a concessão da aposentadoria por invalidez com amplo amparo aí jurídico, né, doutor? Tanto Sim. de decisões quanto até da súmula que o doutor aí está explicando, e ela condiz com a realidade dentro dessa situação de capacidade. É mesmo porque, né, o ser humano ele não pode ser comparado a uma máquina. Não tem como você fazer uma avaliação acerca da incapacidade ou capacidade de alguém desprezando a sua idade, a sua escolaridade. É impossível você fazer um julgamento muito frio dessa questão. A Previdência Social ela foi instituída para isso, para oferecer segurança e dignidade, cidadania para os segurados. Então não há sentido de você entender, não, ele tem 80% de capacidade laborativa, mas se esses 20% o incapacita na realidade de voltar ao mercado. Se esses 20% de capacidade que ele tem, ou que ele perdeu, o incapacita dentro de uma realidade a retornar ao mercado, a Previdência Social ou a Justiça tem que reconhecer de uma maneira muito clara que ele deve ser contemplado com a aposentadoria por invalidez. Porque, na realidade, ele está inválido à sua profissão, ao seu trabalho. Então, essa súmula, doutor, eu considero a muito importante relacionado à Previdência e aos segurados, porque ela garante uma coisa que a gente chama de dignidade da pessoa humana. Ela garante a dignidade e contempla essa proteção que a Previdência Social deve dar ao segurado. Perfeito. Doutor, agora eu quero fazer a pergunta para você do próximo slide. Vamos lá. Tá? Então eu quero saber a seguinte situação. O segurado que ele recebe o auxílio acidente lá, digamos que ele está recebendo esse benefício por 10 anos, né? Você deu um exemplo do motorista que sobrevive aí do benefício de auxílio acidente. Digamos que ele recebe por 10 anos esse benefício, continua recebendo, e desde então está desempregado, vivendo exclusivamente dessa renda, né?
Esse segurado que não está contribuindo, que só está recebendo o benefício e está desempregado, ele pode ingressar com ação judicial para aplicar essa conversão ou essa transformação do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez? Essa é uma questão, na verdade, muito boa, doutora, que ela também deixa muitas pessoas vivendo no engano. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu já era para estar aposentado por invalidez, mas como eu vivo só do meu auxílio acidente, eu não tenho como contribuir. E como eu não tenho como contribuir, eu não tenho mais qualidade de segurado, que é um termo muito utilizado, né? Praticamente todos os segurados sabem o que é ter qualidade de segurado. Então, muitas vezes existe essa falsa ilusão de que, uma vez que eu não contribuo, eu não sou segurado da Previdência Social. A lei, né, a Lei 8.213, ela é muito clara nesse sentido. Se você está recebendo qualquer benefício por incapacidade, inclusive o auxílio acidente, você ainda é segurado da Previdência Social. Você mantém a sua qualidade de segurado. E o que isso garante? Que a qualquer tempo, independente de estar empregado ou desempregado, contribuindo ou não contribuindo para a Previdência Social, se você recebe o auxílio acidente, você mantém a sua qualidade de segurado. E isso lhe garante o direito de ingressar com uma ação judicial para transformar o seu benefício de auxílio acidente para aposentadoria por invalidez. Então, a resposta para essa pergunta, que está aí no slide, ela é absolutamente clara. Sim, é possível ingressar com uma ação judicial para transformar o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, pelo simples fato de que, uma vez que você recebe, você tem qualidade de segurado e você tem direito a fazer, de pleitear isso na justiça. Perfeito, doutor. Perfeito. Então, acho que está já claro. A última pergunta que eu faço aqui, doutor, no slide, talvez seja a pergunta da maioria que esteja vivendo essa situação. Qual o procedimento para transformar o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez? A resposta para essa indagação, né, doutor, ela cai quase na mesmice que eu e o doutor Valdemar a gente vem criticando até de maneira bastante agressiva, né, muitas vezes, a postura administrativa do INSS. E não é por estarmos do lado de cá, por sermos advogados e lutarmos pelo direito dos segurados. É porque, de fato, existe um problema grave, né? Se você for olhar na realidade, este procedimento de transformação de um benefício em outro, principalmente do auxílio acidente e aposentadoria por invalidez, não existe um meio próprio e claro para que o segurado possa pleitear isso de maneira administrativa. Se ele ligar nos sistemas de informação 135 do INSS e explicar essa situação que nós estamos tratando nessa live, ou seja, eu quero transformar o meu auxílio acidente em aposentadoria por invalidez porque já não tenho mais condições de retornar ao mercado, o atendente não vai ter um caminho, não tem um sistema próprio para que ele possa passar por uma perícia para diagnosticar essa questão. O máximo que vai poder acontecer é ser agendada uma perícia para verificação de auxílio-doença, o que não é a mesma coisa, o que não é contemplado da mesma maneira. Aí, nesta perícia de auxílio-doença, o perito pode, eventualmente, considerá-lo inválido e aposentado por invalidez. Agora, o que a gente vê na prática é que isso é raríssimo. Eu não me recordo, em 10 anos que eu acompanho, principalmente acompanhando as questões previdenciárias, de uma situação como essa, de alguém que esteja necessitando de mudança de auxílio acidente para aposentadoria por invalidez, que marque uma perícia num 35 e isso seja feito de forma administrativa, o que é uma pena. O que é lamentável, porque a única solução que fica ao segurado é ingressar com uma ação judicial. É fazer todo um procedimento judicial, juntar as provas, os laudos médicos, para dizer o seguinte: olha, juiz, olha, Estado, eu fui até o INSS para tentar transformar o meu auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, porém nem caminho tive. Então, estou aqui juntando as provas de que já não tenho mais capacidade laborativa, levando em consideração a minha perda de capacidade, a minha idade, a minha escolaridade,
o meu nível sociocultural, tudo isso leva em consideração e não tenho mais condição. Então, o único procedimento que sobra muitas das vezes para o segurado é ingressar com uma ação judicial procurando um advogado previdenciário, né, que vá atuar nesse sentido. Acaba que sendo a única alternativa para que a pessoa possa realizar essa transformação. Perfeito, doutor. Exatamente. Então, acho que com isso nós chegamos ao final dessa live, né? E quero já de antemão agradecer você que assistiu esse vídeo, acompanhou a gente ao vivo. Para você que está assistindo esse vídeo gravado, que permanece tanto no YouTube quanto no nosso canal saberalei.com.br, muito obrigado. É sempre muito gratificante o acompanhamento do nosso conteúdo através de perguntas, comentários, críticas, sugestões. Isso é muito importante para a gente. Então eu passo agora a palavra para o Dr. Gilberto, só lembrando que você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, também se inscrever no nosso canal aqui do YouTube para receber aí os próximos conteúdos e os próximos vídeos também. Tá certo, doutor? Perfeito, doutor. Eu gostaria de agradecer o Dr. Valdemar, primeiramente, né, por estar sempre fazendo os apontamentos muito criteriosos e contribuindo sempre aqui com as nossas lives e apesar de eu usar ele como exemplo dos benefícios por incapacidade, ele sempre foi muito prestativo aqui em fazer os apontamentos acerca dos nossos temas. Agradecer a todos que estão aí nos assistindo ao vivo e posteriormente as pessoas que estão nos assistindo através de outras plataformas ou que vêm assistir esse vídeo num outro momento e que deixa aí as suas dúvidas, as suas sugestões. É sempre muito importante essas críticas, essas informações, porque serve como base para que a gente possa criar novos vídeos e dentro do nosso possível também a gente responde a todos com muito carinho e com muita dedicação. Um abraço a vocês e até um próximo vídeo. Um abraço, até mais.